Dá uma olhada no seu pulso. É bem provável que tenha um smartwatch ou uma pulseira fitness por aí. Ou quem sabe um anel inteligente no dedo. Pois é, esses aparelhinhos viraram nossos parceiros de todo dia, né? Ficam lá, mediram nossos passos, nosso sono, até o nosso coração. Mas, enquanto eles juntam essa montanha de dados sobre a nossa saúde, uma pergunta fica cada vez mais alta. Quem é que manda nessas informações? E elas estão seguras mesmo? Então, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos começar entendendo essa revolução dos wearables, depois a gente mergulha de cabeça no dilema da privacidade que eles criaram e o mais importante, vamos explorar uma solução de engenharia super nova que foi projetada para devolver o controle para a gente. Vamos ver como ela funciona e o que isso tudo significa para o futuro dos nossos dados. Beleza, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa sacar é que esses dispositivos, seja um Apple Watch ou um anel inteligente, são muito, mas muito mais do que simples contadores de passos. Eles são, na verdade, poderosos coletores de dados que estão com a gente o tempo todo. E olha, eles não trabalham sozinhos não. Cada aparelhinho desses faz parte de um ecossistema gigante que fica o tempo todo se comunicando e mandando nossos dados de saúde para servidores na nuvem. É uma via de mão única, sabe? A informação só sai da gente e vai para lá. E a quantidade de informação que eles coletam é um negócio de louco. A gente não está falando só de quantos passos demos no dia. São dados fisiológicos, como batimento cardíaco, nível de oxigênio, dados de comportamento, tipo como a gente dorme, nossas rotinas e até dados de contexto, como a nossa localização. Tudo isso junto pinta um retrato super detalhado e íntimo da nossa vida. E é exatamente aí que a coisa começa a ficar complicada. Toda essa conveniência, todo esse conhecimento sobre nossa própria saúde tem um preço. Um preço que geralmente fica escondido. Esse é o grande dilema da privacidade na era dos wearables. A pergunta que todo mundo deveria se fazer é, tá, mas qual é o risco real de ter essa ponte direta de informações da minha vida para a nuvem? A resposta, olha, é mais complexa do que parece. O perigo se divide em alguns pontos bem preocupantes. Primeiro, essa coleta sem parar cria uma linha do tempo da nossa vida que é detalhada até demais. Segundo, a transmissão desses dados pode ser interceptada no meio do caminho. Terceiro, tudo fica guardado num lugar só. Isso quer dizer que se um hacker invadir esse servidor, os dados de milhões de pessoas vazam de uma vez. E talvez o pior de tudo, na maioria das vezes a gente não tem controle nenhum sobre isso. E se você acha que isso é exagero, lembra do caso do Strava, lá em 2017. Aqueles mapas de calor que mostravam onde as pessoas mais corriam e que pareciam super inofensivos, acabaram revelando a localização e até o desenho de bases militares secretas. Isso mostra na prática como dados que parecem anônimos podem ter consequências gigantescas no mundo real. Mas e aqui vem a boa notícia. O pessoal da pesquisa e da engenharia não ficou de braços cruzados. Eles desenvolveram uma solução. Um tipo novo de escudo digital feito sob medida para proteger os dados que os nossos wearables geram sem parar. E ele tá aí na tela. Pode parecer um bicho de 7 cabeças e, tecnicamente, é bem complexo. Mas a ideia central é, na verdade, bem simples. Isso é basicamente uma nova arquitetura, um sistema completo chamado PATch, que significa Tecnologia de Aprimoramento de Privacidade. Ele protege nossos dados de ponta a ponta, desde o momento em que saem do relógio até a hora de serem analisados. Tá, mas como é que esse tal escudo funciona na prática? Vamos dar uma espiada debaixo do capô para entender os componentes que fazem essa mágica acontecer. É aqui que a coisa fica interessante de verdade. A primeira peça-chave tem um nome esquisito, criptografia homomórfica. Mas calma, a ideia é genial. Pensa assim, é como colocar seus dados num cofre de vidro trancado. Com essa tecnologia, os analistas conseguem trabalhar nos dados que estão lá dentro, usando umas luvas especiais, sem nunca precisar abrir o cofre. Ou seja, os dados nunca são expostos, eles continuam protegidos o tempo todo. Em seguida, a gente tem a computação segura multiparte. Imagina que vários hospitais querem fazer uma pesquisa juntos. Com essa técnica, eles podem juntar os dados de todo mundo para fazer uma análise geral. Só que nenhum hospital consegue ver os dados específicos dos pacientes dos outros. É o melhor dos dois mundos. Colaboração total, sem abrir mão da privacidade de ninguém. E, para fechar o trio, tem a privacidade diferencial. A sacada aqui é adicionar um pouquinho de ruído estatístico nos dados. É como se a gente desse uma leve borrada no rosto de cada pessoa numa foto de multidão. Você ainda consegue ver o padrão geral do grupo, mas não consegue mais identificar um rosto específico. Protege o indivíduo sem estragar a análise do todo. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Toda essa segurança não vai acabar com a bateria do relógio?
E a resposta é surpreendente. Não. Se a gente olhar os gráficos de consumo de recursos, o Framework Patch gasta quase a mesma coisa de CPU, memória e bateria que os métodos antigos, que não são nem um pouco seguros. E não é só eficiente, não. O sistema é rápido também. Dá uma olhada nesse gráfico. A linha amarela, que é o nosso Framework Patch, fica lá embaixo, super estável. Já a vermelha, dos métodos tradicionais, dispara para cima conforme mais gente entra na rede. Ou seja, o sistema novo não só é mais seguro, como também fica mais rápido e escalável. É o oposto do que a gente imaginaria. Certo. Então, o que tudo isso significa para a gente, no fim das contas? Significa que existe a chance de um futuro onde a gente pode usar todos os benefícios desses wearables sem ter que abrir mão da nossa privacidade. Significa, basicamente, retomar o controle. Vamos botar um do lado do outro para ficar bem claro. Com os métodos de hoje, a segurança é frágil, o nosso controle é quase zero e o sistema fica lento. Com o Framework Patch, os dados estão sempre protegidos, o controle é nosso e o sistema é leve e rápido. É uma mudança radical, né? Isso não é só uma impressão. Tem números para provar. A pesquisa por trás dessa tecnologia mostra que ela consegue reduzir os riscos de privacidade em até 70%. 70%! E o melhor, sem prejudicar a qualidade dos dados para análise. E o mais legal é que o impacto disso vai muito além do nosso pulso. Essa é uma solução que pode ser usada em toda a internet das coisas. Pensa em casas inteligentes, carros conectados, na indústria. O mesmo princípio de privacidade e controle pode ser aplicado em praticamente tudo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Conforme a tecnologia vai se tornando mais íntima, quase uma parte do nosso corpo, a pergunta sobre quem deveria ter a chave dos nossos dados se torna uma das mais importantes do nosso tempo. E tecnologias como essa que a gente viu hoje sugerem que a resposta é bem clara. A chave, finalmente, tem que estar nas nossas mãos.